Queridas irmãs e irmãos em Cristo, boa noite. Hoje nós temos a alegria de ouvir a nossa irmã Carla Júlia, que falará sobre a paz do Cristo. À minha direita, a nossa irmã Conceição, que fará a prece final. Este irmão de vocês falará um pouco das ocupações e missões dos Espíritos, do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 10. Perguntaram: só os espíritos elevados desempenham missões? Não. Todos nós que vamos desencarnando, dependendo do nosso grau evolutivo, poderemos ter missões, solicitar missões para desempenhar o nosso progresso espiritual. Então, há aqueles que aqui se encontram, ainda não são espíritos de escola super elevados, mas têm abaixo de si outros espíritos que precisam da sua orientação, que precisam dos seus ensinamentos. Então, sempre estaremos sendo úteis, dependendo daquilo que nós estamos pensando, fazendo, porque a doutrina dos espíritas é muito clara, né? A gente está muitas vezes com o pensamento de uma coisa ruim e seremos atendidos por espíritos que pensam igualmente como nós. Então, é muito importante a gente vigiar e orar, não a vida dos outros. Eu sempre falo isso aqui, porque tem gente que adora vigiar a vida do outro, né? Olha lá, fulana está saindo com outro irmão, essas coisas que não levam a nada, né? E a gente sabe que quando a gente penetra na casa espírita, adentra a casa espírita, a gente tem que começar a fazer aquilo que a gente sempre fala: amar, aprender a amar. E quando eu falo em amor, não é amor sexual, somente por falar nisso. Existe hoje, né, no Facebook, jovens tirando fotos de biquíni, praticamente vendendo seus corpos, né, e estão aí os estupradores se aproveitando disso. Diariamente sai nos jornais, sai na televisão, de coisas que estão acontecendo. Então, vamos orientar nossos filhos, nossas filhas, a ter pudor. Né? Porque a pessoa que se põe a sua foto de biquíni, e muitas vezes aquele biquíni que nada consta, né? Só é um fio dental, atrai essas criaturas, né, que são pedófilos, e eles estão se aproveitando disso. Então faz tua parte que eu te ajudarei, disse Jesus. É preciso que moralmente a gente vê em todos os campos, nós estamos muito mal, não só na parte de corrupção, mas também no comportamento, não é? Homem e mulher se expondo na rede social, estão atraindo. Haja visto também no entretenimento, né? Ontem, num jogo, torcidas se degladiam com pau, com pedra, para matar um ao outro por causa de um jogo de futebol. Então, no pleno século XXI, não é mais admissível tanta violência. Jesus aqui veio nos ensinar o amor, a caridade e a humildade. E parece que a gente ainda não aprendeu. Então fica o aviso. E esses missionários, tanto desencarnados como encarnados, há pouco nós tínhamos um Chico Xavier, não é? Um Sai Baba, uma Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, de todas as religiões nós encontramos missionários. E aqui vem só ensinar o amor, a caridade e a humildade. Então, eu não vou tomar muito tempo da nossa irmã, que é minha filha do coração, viu? É mais uma filha que eu tenho. E vamos fazer a nossa prece inicial e passar a palavra para ela, para que a gente escute sobre a paz do Cristo. Senhor Jesus,
Disseste certa feita que és o caminho, a verdade e a vida para Deus. Consciente de que és este caminho, que é a paz. É que te pedimos que neste momento, nesta casa de trabalho, de oração e de amor, a espiritualidade amiga derrame seus frutos benéficos e salutares sobre todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, especialmente sobre a nossa irmã Carla Júlia, e permite que possamos dar início à nossa reunião desta noite, gozando da plenitude de tua santa e divina paz. Que assim seja. Com a palavra, nossa irmã Carla Júlia. Boa noite a todos. Eu vou falar sobre o livro Paulo Estevam. Terminei de relê-lo pela quarta vez a semana passada. Primeira vez que eu li, eu tinha 16 anos de idade e fiquei extremamente impressionada com a história do cristianismo nascente. E cada vez que eu leio esse livro, eu vou às lágrimas porque vejo a distância de nós hoje no movimento espírita em relação ao exemplo dos primeiros cristãos. Alguém aqui já leu o livro? Então tenham paciência porque eu vou reproduzi-lo, tá certo? A história começa entre Gesiel, que era o irmão de Abigail, e o pai de Gesiel e de Abigail. Eram pessoas simples, cujos pertences e propriedades tinham sido confiscados, e nessa forma de serem confiscados, eles foram amarrados e supliciados em castigos os mais diversos. O pai não resiste e Gesiel foi sentenciado a ser escravo, e naquela época quem era escravo não podia mais deixar de ser escravo. Abigail foi liberta, mas foi solta na multidão. E aí Abigail jamais esqueceu o olhar de Gesiel. E ela presenciou a morte do próprio pai. E durante a morte do pai, a desencarnação dele, ela começa a entoar um hino maravilhoso, que só as almas mais sensíveis são capazes de fazer. Gesiel guardou na memória aquele canto sublime da irmã. E ele foi sentenciado a ser escravo e foi repatriado para outro local muito distante. Ele teria que viver agora a vida de escravo. No navio, cuja embarcação estava repleta de escravos, encontrava-se um senhor romano, um patrício romano, que adoeceu gravemente nessa embarcação. E, de acordo com a educação dos escravos, foi selecionado o melhor escravo dentre eles, que era justamente Gesiel. Gesiel tinha uma conduta exemplar, era extremamente educado, muito fino, se diferenciando de todos os demais escravos que ali se encontravam naquela embarcação. Então Gesiel lutou contra a vida e a morte durante alguns dias, a benefício daquele senhor, daquele patrício romano. E ele já estava desenganado pela ciência da época, por alguns médicos que se encontravam naquela embarcação. Mas a devoção de Gesiel diante daquele homem foi tamanha que ele conseguiu trazer a saúde àquele homem. Em recompensa à vida que ele havia conseguido reconquistar, o jovem patrício confere a Gesiel a liberdade. Só que Gesiel começa a padecer da mesma enfermidade que o jovem patrício. Então ele é solto numa cidade, e naquela cidade, sem saber para onde caminhar, ele descansa, e quando ele descansa, sentado, vem ladrões e roubam o resto do dinheiro que ele tinha. E naquele momento ele suplica pela vida dele. Como ele suplica pela vida, um dos ladrões recomenda que ele vá parar na casa do caminho,
como era conhecida na época, a igreja dos cristãos. Então, ele foi recolhido à casa do caminho, cuidado diretamente por Simão Pedro. E Simão Pedro ficou muito impressionado com Gesiel pela educação, pela erudição. Ele conhecia muito o Velho Testamento, todas as leis hebraicas, e naquele momento se estabeleceu um elo de ligação entre Simão Pedro e Gesiel. Gesiel, conhecendo inicialmente a figura do Cristo pelos relatos, pelos escritos que existiam na época, começou a se interessar profundamente por esse ser magnânimo, que era o Mestre Jesus. Estudou tão profundamente a vida do Cristo e começou a falar para todos aqueles que eram doentes e que eram assistidos na casa do caminho. E aí se revelou nele o dom da cura. Tornou-se um médium fortíssimo na cura e na oratória. Chamou tanta atenção da cidade que em Jerusalém já estava correndo a fama de Gesiel, agora conhecido como Estevão. Ele passou a ser denominado Estevão porque ele foi batizado. E aí Estevão fazia uso da oratória com todo o seu coração e toda a sua alma. E vários prodígios eram realizados quando ele falava em público e quando aquela multidão de famigerados o procurava em busca da própria cura. Certa feita, Saulo de Tarso, doutor da lei, doutor do Sinédrio, destacando-se pela brilhante oratória que ele possuía, ouviu comentar sobre esse jovem que vinha de terras distantes e falava em nome do Cristo, que ele combatia veementemente. Então, certa noite, ele resolveu ir lá escutar a oratória desse Estevão. Para a surpresa dele, Estevão era a mansuetude em pessoa. Era a pessoa mais simples e mais humilde que se possa imaginar. Mas ele tinha tamanha convicção que não se deixou abater diante das argumentações de Saulo de Tarso. E Saulo de Tarso não era feito a perder em nenhum tipo de argumentação, porque ele era inteligentíssimo e ele era acostumado a vencer nos duelos verbais. Estevão responde a Saulo de Tarso com toda veemência e com toda a veracidade de sua crença, trazendo à tona a luz do Cristo. E Saulo de Tarso, a partir daquele momento, resolveu combater Estevão. Ele se sentiu ofendido no orgulho próprio e ele desejava que Estevão fosse preso. Saulo de Tarso conheceu uma jovem chamada Abigail, que era justamente a irmã de Gesiel, agora denominado Estevão. Ela não sabia que o irmão se encontrava naquela cidade, porque Gesiel havia prometido àquele jovem patrício que não iria revelar sua verdadeira identidade, porque era contrário às normas de Roma você dar liberdade a um escravo naquela época. E aí Saulo de Tarso conseguiu prender Estevão, e Estevão teve um posicionamento brilhante no Sinédrio, levando-o a ser alvo de comentários e dúvidas ou mesmo questionamentos dos próprios doutores da lei. Saulo de Tarso se sentiu ofendido no orgulho próprio e resolveu que iria matar Estevão. Então Saulo começa a desencadear todo um processo de perseguição aos primeiros cristãos. E foi assim que os primeiros cristãos sofreram a perseguição mais árdua da história do cristianismo nascente. Saulo de Tarso convida Abigail para poder presenciar o primeiro apedrejamento em público, que seria do primeiro cristão. Quem era esse cristão? Estevão. Abigail, sem saber que o irmão se encontrava naquele local, foi ali para o circo, como era comum aquela festividade na época. Foi toda paramentada, vestida à época de Roma, e ali ela percebeu o quanto era doloroso um processo de apedrejamento. Imediatamente veio à lembrança dela a figura do irmão, mas ela não tinha reconhecido ainda Estevão como sendo o irmão dela. Estevão
estava completamente modificado na sua aparência, inclusive por ter sofrido maus tratos durante a sua prisão. O apedrejamento começou a surgir, mas quando Estevão fala em nome do Cristo, ela reconhece a voz. Quando ela reconhece a voz, ela solta um grito e pede a Saulo de Tarso imediatamente que pare aquela cena, contrariando os costumes da época. Saulo de Tarso suspende e ela diz: Saulo, ele é o meu irmão. Saulo de Tarso, sem acreditar no que estava ouvindo, mandou suspender toda a cerimônia e ela vai e socorre Estevão. Estevão já estava nos últimos momentos da vida dele. Só que, para o orgulho de Saulo de Tarso, ele jamais poderia desposar uma mulher cujo irmão ele havia sido o autor do assassinato. Naquele momento ele se viu movido por um ódio mortal ao Cristo, ao Jesus Cristo. Olhando para Estevão, ele desejava que Estevão o condenasse, mas ao contrário, Estevão olhou para ele o olhar de perdão que nunca, jamais Estevão voltaria a esquecer aquele olhar de perdão. Naquele momento se desfaz o noivado, Abigail fica extremamente doente e volta para o local onde ela havia sido abrigada por um casal de amigos. E passa 6 meses lutando entre a vida e a morte. Passados os 6 meses, Saulo de Tarso resolve novamente visitar a ex-noiva. Só que, para a surpresa dele, Abigail agora havia se convertido ao cristianismo. E ele, não suportando ouvir da ex-noiva novamente a figura do Cristo, ele pergunta por que é que ela havia se convertido. E ela diz, em voz clara e objetiva: eu conheci o senhor Ananias, e esse senhor foi quem me consolou na sua ausência. Então o ódio de Saulo contra Ananias começou a surgir a partir de então. Mas como ela estava tuberculosa, ela começa a ter processos de vômitos e desencarna, abençoando Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, completamente desesperado por ter perdido o grande amor da vida dele, arrependidíssimo por ter passado 6 meses sem ter visitado ela, resolve agora perseguir Ananias. E aí começa aquela famosa viagem a caminho de Damasco, acompanhado por 2 servos. A caminho de Damasco, ele vê uma luz surgir, e essa luz é tão intensa que ele cai do cavalo. E quando essa luz se torna mais intensa, surge a voz. De quem? Do Mestre Jesus. E aí é quando Jesus pergunta a Saulo de Tarso: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento ele ficou tão enlouquecido diante daquela voz que ele ajoelha-se, admitindo a grandiosidade daquele ser, e começa a chorar de uma forma convulsiva. E aí Jesus pede que ele vá ao encontro de Ananias, justamente aquele que Saulo de Tarso iria condenar à morte por um apedrejamento. Saulo começa a chorar de uma forma convulsiva, e os 2 servos estranham aquele posicionamento de Saulo de Tarso. E Saulo pede que eles o encaminhem a Damasco e o coloquem numa hospedaria. Ali na hospedaria, ele, completamente cego, começa a relembrar todo o processo de Estevão e de Abigail. E começa a se sentir extremamente culpado, porque ele fomentou, ele desencadeou a perseguição aos primeiros cristãos. Muitas mulheres perderam a presença dos seus filhos. Muitos casamentos foram desfeitos. Homens foram trucidados. Muita violência ele disseminou lá em Jerusalém. E aí então Ananias surge abruptamente lá naquela hospedaria e diz que foi encaminhado pelo Cristo para curar Saulo de Tarso.
Ele faz a imposição das mãos sobre Saulo e Saulo recupera a visão. E naquele momento, Ananias repassa para Saulo de Tarso os ensinamentos de Cristo e Saulo não poderia mais continuar o mesmo homem que era. Eu nunca vi tamanha transformação na história do cristianismo como a de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso frequentou o Sinédrio pela primeira vez quando recobrou a visão e falou em nome do Cristo. E aí a fama de Saulo de Tarso começou a correr na cidade, em Damasco, mas negativamente. Como pode um doutor da lei, um doutor do Sinédrio, defender este carpinteiro humilde crucificado numa cruz? O que aconteceu com Saulo de Tarso? Saulo de Tarso se recolhe no deserto durante 3 anos. Nesses 3 anos, ele começa a trabalhar como tecelão, estudando de uma forma extremamente aprofundada todos os ensinamentos que ele teve acesso do Cristo. Só que Saulo realizou uma transformação moral que nós hoje não conseguimos. Nós espíritas, que temos acesso aos conhecimentos espíritas, somos homens velhos, empedernidos ainda nos erros. Não temos a consciência da capacidade de praticar o mal, mas Saulo de Tarso deu um exemplo vivo. E ele sabia o que esperava por ele, por ter sido o primeiro a desencadear a perseguição aos cristãos. Por onde ele andou, ele foi chicoteado, foi apedrejado, foi palpado, foi um homem que as pessoas queriam o tempo todo matar pelo ódio que tinham ao Mestre Jesus. E aí ele começou a defender o Cristo. Mas por incrível que pareça, Saulo, doutor da lei, que tinha eloquência verbal, não conseguia falar na casa do caminho. Não conseguia falar em público. Tamanho remorso que ele sentia. Mas ele começou a realizar outros tipos de trabalho. Ele começou a perceber que dentro do cristianismo nascente existiam as raízes do judaísmo. Existiam todos os rituais que não deveriam existir. E ele toma para si a responsabilidade de disseminar o Evangelho do Cristo a todos os gentios, a todos aqueles que não tinham acesso aos ensinamentos do Cristo em terras longínquas. E aí, junto de Barnabé, ele começa a fazer as viagens. Barnabé, inicialmente, ainda extremamente prudente, Barnabé era considerado um discípulo do Cristo na época, muito prudente a todo sectarismo, a toda seita do judaísmo. Ele ainda não tem a veemência de Saulo de Tarso, mesmo assim falava em público. Quando foi uma vez, Saulo de Tarso tomou a palavra e ali ele se revelou em toda a sua eloquência. Da mesma forma que ele defendera o judaísmo, ele agora defendia o Cristo de Deus. Vocês não imaginam o quanto esse livro é repleto de ensinamentos do que os cristãos passaram na época. Ora, na Antioquia, na igreja de Antioquia, na igreja de Roma, na igreja de Nova Jerusalém e de todos aqueles locais, se observava a mudança do cristianismo primitivo e nascente. O quanto as pessoas, os cristãos, tinham medo da perseguição. Então Saulo de Tarso tomou sobre si a responsabilidade de doar a sua vida ao Cristo de Deus. E a partir de então ele começou a realizar milagres de cura. Eram inúmeras as fileiras de pessoas doentes, velhos, crianças e mulheres que padeciam de anomalias que lhe procuravam. Mas a cura se fazia pela presença que ele tinha do Cristo de Deus na sua vida. Foi retomando a sua eloquência verbal, foi retomando a sua capacidade de se impor e aos poucos foi realizando uma liderança no movimento do cristianismo, algo fenomenal. Várias e várias vezes se viu prisioneiro, preso nas grades, atrás das grades das prisões, e ali era onde ele escrevia as famosas epístolas,
a Epístola aos Coríntios, a Epístola à Igreja de Roma, a Etiópia e por aí vai. O que Saulo de Tarso fez, agora transformado em Paulo de Tarso, ninguém na sua época fez. Vejam a forma como o Cristo de Deus atuou em Saulo de Tarso. Saulo se tornou o maior verdugo dos cristãos. Jesus compareceu diante de Saulo de Tarso, chamando-o ao esclarecimento necessário, porque ele conhecia o potencial de Saulo de Tarso. E Saulo, agora transformado em Paulo, fez mais do que muitos dos cristãos o fez naquela época. Mas aí ele começa a perceber que em Roma é desencadeado um processo de perseguição muito mais atroz do que em qualquer outra cidade da época. Muitos dos cristãos estavam morrendo nas arenas. Muitos dos cristãos estavam sendo soltos para os leões. Nero, na época, o rei Nero, tocou fogo em Roma. E uma forma que ele encontrou de aumentar, de acirrar a perseguição aos cristãos, foi culpabilizá-los pelo fogo, pelas labaredas que Roma estava sofrendo. E aí ele condenou os cristãos. O processo se acirrou muito mais. O que aconteceu com Saulo de Tarso? Foi preso, agora como Paulo. Ele reivindicou a condição de cidadania romana. Ele não poderia ser tratado da mesma forma que as pessoas que não eram romanas eram tratadas. Aí foi quando ele conseguiu a sua liberdade. Conseguindo a sua liberdade, ele foi para outras terras mais longínquas. E aí ele tomou conhecimento que Tiago estava sendo perseguido, Simão Pedro estava sendo perseguido, João estava sendo perseguido, Filipe havia sido morto pela perseguição dos romanos. Ele volta para Roma. Quando volta para Roma, lhe é comunicado que ali seria a sua última paragem. Ali seria o último local em que Paulo de Tarso iria pregar o nome do Cristo. Quando chegou em Roma, que recebeu a notícia de que precisaria agora também dar o testemunho, não junto dos cristãos, mas isoladamente, ele compreende quais são os ensinamentos do Cristo, quais são os planos do Cristo para ele. E ali ele pede que o soldado cumpra a sua obrigação. E qual era a obrigação do soldado? Matá-lo. O soldado treme, sem a coragem de levar a termo a sua missão de matá-lo. E ele o encara com a mesma serenidade de Estevão. O que eu achei mais bonito desse livro é o quanto nós temos que refletir a paz do Cristo. Essa paz do Cristo parece ser algo bastante distante para nós. Não existe paz enquanto houver o erro. Não existe paz enquanto houver a viciação. Não existe paz enquanto houver o tormento mental. Todos nós padecemos em níveis diversificados desse tormento mental e espiritual. Todos nós temos uma lista incomensurável de más tendências a serem modificadas. Quais são os planos de Deus para a nossa vida? O que é que o Cristo de Deus deseja que nós façamos? Temos coragem? Somos capazes de dar o testemunho? Saulo de Tarso teve que se transformar em Paulo de Tarso. Talvez Carla tenha que se transformar em uma outra pessoa que não ainda é Carla. A semente está plantada, mas não frutificou. Sou espírita desde os 16 anos de idade, não é possível? Já estou com 50. Quanto tempo mais terei que passar pela metamorfose espiritual? Nós somos espíritas, aprendizes da doutrina espírita, estamos há quanto tempo? Independentemente do tempo que estamos na doutrina espírita, quem somos? Amamos o Cristo, testemunhamos o Cristo, tratamos bem o nosso semelhante? Somos instrumento da verdade? Que tipo de paz é esse que nós desejamos? É aquela paz que não tem que dar o testemunho próprio? Não conheço nenhum que segue o Cristo de Deus que não tenha que passar pela via crucis.
Todos têm que passar pela via cruz. Todos são acicatados pelas traições, pelas culpabilizações, pelas amarguras, pelas tristezas, por dores incalculáveis. Não conheço ninguém que siga o Cristo de Deus que não tenha que dar o seu próprio testemunho. Conhecereis os meus discípulos por muito se amarem. Nós não sabemos ainda o que é o amor. Se nós não formos vigilantes, estaremos comentando mal uns dos outros, dentro e fora da casa espírita. Se nós não formos disciplinados, estaremos sendo maus exemplos da doutrina espírita, prestando desserviço à doutrina dos espíritos. Esse testemunho não requer aplausos. O espírita não precisa de aplausos. Eu não preciso de aplausos. Nós não precisamos de aplausos. Como pode alguém empedernido no mal ainda receber aplausos? Se você ainda não se libertou, por que você precisa de aplausos? O caminho do Cristo é o inverso. Nós não precisamos de aplausos. Nós não precisamos de filas de admiradores. Nós não somos santificados. Nós estamos a caminho da redenção espiritual. E essa redenção espiritual é muito árdua. Só cada um sabe a sua própria redenção, o peso que lhe custa. Muitas vezes estamos sorrindo, por dentro estamos chorando. E esse tipo de testemunho não precisa e não requer de aplausos. Esse tipo de testemunho é diante do Cristo de Deus. E ninguém mais. Nós não somos exemplos. Exemplo é o Cristo. O que esses cristãos fizeram naquela época, nada se compara ao que nós fazemos hoje. Estamos aqui um dia, 2 dias na semana. Muitas vezes estamos vindo aqui arrastados. Ah, mas eu estou cansada, estou com dor de cabeça, estou doente, não estou com coragem. Um dia na semana, o que significa um dia diante de uma vida inteira? Qual é a mensagem do Cristo para a nossa vida? O que o Cristo está querendo dizer para todos nós, médicos, trabalhadores, estudantes, estudiosos da doutrina espírita? Torne-se uma pessoa melhor do que você. Como eu posso me tornar uma pessoa melhor do que eu sou? Dominando a minha mente, modificando meus sentimentos, transformando essa dureza, o endurecimento do meu coração, buscando a verdade, compromisso com a verdade acima de tudo. Verdade consigo próprio. Você não precisa provar nada para ninguém, só para si. Já é o suficiente. Se você não tem compromisso com a verdade, você não tem compromisso com Cristo. Se você não tem compromisso com Cristo, você não tem compromisso com o próximo. Se você não tem compromisso com o próximo, não tem compromisso consigo mesmo. Ora, nós sabemos o exemplo dos grandes missionários. Nós não somos grandes missionários. Esses grandes missionários abraçaram o Cristo de Deus de uma forma que nós não abraçamos ainda. Se nós fôssemos tocados pelo verdadeiro amor, que revolução o amor não faria na nossa vida? Como seríamos diferentes do que nós somos? De repente nós iríamos olhar as pessoas com um olhar que nós não olhamos hoje. Deixaríamos de julgar as pessoas como nós julgamos tanto? Deixaríamos de estar infernizando a vida dos outros e a nossa própria vida. Iríamos ter uma dimensão espiritual de cada pessoa que surge do nosso caminho. Essas pessoas teriam um valor para nós que hoje ainda não tem. Olharíamos para as oportunidades da vida com uma sabedoria que não temos ainda hoje. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende para domar suas más inclinações. Eu não posso estar estagnada moralmente, espiritualmente falando. A estagnação é contrária à lei do progresso. Em qualquer área da minha vida, se eu estiver estagnada, eu estou sofrendo em decorrência da estagnação. E a estagnação tem que ser removida de uma forma ou de outra. Se não for pelo amor, vai ser pela dor. Só existem 2 caminhos: o amor ou a dor. É melhor o amor. Mas se eu não tenho a livre vontade, o livre arbítrio de caminhar o caminho do amor, eu passo pela dor. Porque a dor vai me ensinar.
E aí nós começamos a compreender que cada dia é uma nova oportunidade, sim. É uma página em branco que estamos construindo a nossa história. Não vai ter outro dia igual a hoje. Esse dia de hoje é único. Neste dia eu tive oportunidades que talvez não tenha amanhã. Com isso eu tenho a obrigação de me tornar uma pessoa melhor do que eu sou. Mas a obrigação de me tornar uma pessoa melhor do que eu sou não é para dar o testemunho diante das plateias e multidões, é para testemunhar diante da minha consciência. Novamente, nós não precisamos de aplausos. Nós não estamos aqui numa plateia disputando quem é mais, quem é menos. Todos nós ainda somos menos diante do Cristo e diante dos grandes missionários. Estamos em busca da luz espiritual quando as trevas estão habitando dentro de nós. Mas nós temos o potencial da luz. Brilha a sua luz sempre. Somos uma criação de Deus. Chega de tanta negatividade. Eu não sou uma vítima da vida, da justiça. Não sou uma vítima de Deus. Deixar de assumir a posição de coitadinha e assumir a sua responsabilidade diante dessa mesma vida. Então nós podemos construir uma nova história, sim. Qual é a história que eu quero construir para a minha vida? Que história é essa que eu quero construir para a minha vida? Uma história diferente. Se nós temos a capacidade de falar mal das pessoas, aprendemos a silenciar. Se nós somos pessoas agressivas, deixamos de ser agressivas. O bom combate, eu preciso erradicar, extirpar minha má tendência. O amor com que eu faço as pequeninas coisas da minha vida vão me dar a dimensão da minha própria existência. Eu estive hoje falando lá no Porto do Recife, hoje à tarde, e a gente foi falar sobre o tema gestão da emoção. Acreditem, o que mais o ser humano precisa é de compreensão. Nós fizemos uma experiência de uma homenagem de um servidor público para outro servidor público, que é uma coisa que não é comum no serviço público, você homenagear o outro. Aliás, em qualquer ambiente de trabalho. A emoção das pessoas de se sentirem homenageadas. O sentimento de gratidão, essa pessoa está me homenageando. E isso não é comum. Não adianta o conhecimento se não consegue penetrar na alma do ser humano. De que adianta se somos fariseus? O movimento espírita não precisa de pessoas hipócritas, que aparentem ser o que não são. Nós somos o que somos, em busca da redenção. Santifique cada dia da sua vida, tentando fazer o melhor às pessoas. E você vai fazer o melhor às pessoas, não necessariamente apenas para ajudá-las, mas para remover dentro de si o iceberg da indiferença. O egoísmo que está empedernido, petrificado na sua alma. Você, um ser humano, tem a dimensão humana. Nessa dimensão humana, resgate-se enquanto ser humano. Traga à tona o conjunto de sentimentos bons e maus. Você é isso. Não negue quem você é. Eu sou isso. Eu sou isso e preciso modificar isto dentro de mim, a benefício de mim própria. Não somos condenados a sermos prisioneiros, em momento nenhum. Nós temos um árduo trabalho a realizar, sim, cada dia. Quando nós doamos alguma coisa material, estamos doando a matéria, porque ainda é difícil doar o sentimento. Mas de tanto doar algo material, você vai acabar doando o seu próprio sentimento. E aí você vai sentir um enorme prazer em ver alegria nos olhos do outro. E você vai ver que não tem dinheiro nenhum que recompense isso, o bem-estar que você está sentindo, em proporcionar a alguém o bem-estar.
Isso é um sentimento que todos nós poderemos vivenciar. Proporcionar alegria, fazer o bem às pessoas, tratar bem as pessoas, cuidar das pessoas como elas merecem. Deixar que esse lado petrificado que ainda lhe arrasta para um passado de erros, modifique-se paulatinamente e gradativamente. Dr. Ciro dizia que fazer o bem se torna um hábito. Lembra disso, vocês? Lembra qual? Fazer um bem torna-se um hábito. Você se habitua a fazer o bem diariamente. E isso, quando se torna um hábito, já se torna algo natural na sua vida. Não porque você precisa ou deseja ser admirado. É um hábito que você adquiriu. Do mesmo jeito que nós temos tendências para maus hábitos, nós poderemos ter tendência para os bons hábitos. Então existe um trabalho que nós temos que realizar de autoaprimoramento. Alegria na nossa vida é fundamental. Sem alegria, poderemos estar doentes emocionalmente e espiritualmente falando. Resgatar a alegria interior, resgatar o prazer de uma conversa sadia, ter bons hábitos salutares, fazer a reciclagem mental e espiritual, resgatar a sua fé, consolidar essa fé, espiritualizar-se em contato com o mundo espiritual, dedicar-se a alguma causa que não necessariamente vale recompensar financeiramente, mas sobretudo espiritualmente. Dedicar-se às pessoas, mas sobretudo dedicar-se a você também. Porque nós não poderemos nos dedicar aos outros sem cuidar de quem somos nós. Muitas vezes poderemos ser considerados suicidas do ponto de vista espiritual. Porque eu não estou cuidando do meu corpo material, eu não estou cuidando do meu campo emocional, eu estou me deixando abater pela tristeza, pelo remorso, pelo ressentimento, pela amargura. Eu estou cada vez mais materializando o conjunto desses sentimentos e dessas emoções negativamente. Experimente sentir muita tristeza e você vai ver que você vai adoecer dos rins, que você vai afetar algum órgão do seu corpo físico. Nas grandes dores, como é que você reage? Como nós temos coragem de enfrentar as grandes vicissitudes da vida? Então nós temos um compromisso como adeptos da doutrina espírita de disseminar a paz. E não podemos disseminar a paz se somos instrumentos da violência. E a violência é um resquício de barbárie do ser humano. Quem segue o Cristo não pode ser violento. O que nós presenciamos ontem, né, Cláudio? O que foi noticiado ontem é uma barbárie descomunal. Até que ponto o ser humano é dominado por emoções, perdendo o controle racional dessas emoções, levando quase à morte um outro ser humano simplesmente porque ele não comunga o seu time de futebol? É isso que nós estamos fazendo em sociedade, nos massacrando uns aos outros, banalizando a violência, tornando a violência algo comum na nossa sociedade. A violência está enraizada, internalizada na nossa forma de atuar e de agir. Essa indiferença social faz com que nós soframos muito. O Unesco agora recentemente publicou 12 milhões de analfabetos no nosso país. Que país é esse que nós estamos vivenciando? Que futuro espera o nosso país? Um país onde nós comungamos com o analfabetismo das crianças e dos adultos, e isso simplesmente não nos impacta, não gera dentro de nós uma vontade de querer mudar esta situação. Imagine o poder que nós não teríamos agora, nós todos aqui juntos, unidos e reunidos, em nome do bem, em prol do bem, o que não poderíamos fazer em benefício das pessoas. Sair da zona de estagnação é algo urgente. Essa estagnação é a nossa sonolência espiritual. Estamos sonolentos espiritualmente falando, adormecidos espiritualmente falando.
As dores ainda não nos impactam. Então é necessário passar pela perda de um ente querido, é necessário passar por um desemprego, é necessário passar por situações as mais graves para resgatarmos a capacidade de sentir dor, porque a nossa indiferença está congelando o nosso coração. Não, não pode ser assim. Não somos seguidores do Cristo. A doutrina espírita está a nível superficial, não penetrou a nível consciencial e é preciso que penetre. De que forma poderemos ser instrumentos da espiritualidade se eu estou mentalmente completamente perturbada, espiritualmente falando? Ah, mas eu quero que meu guia espiritual agora incorpore. Eu quero que ele me utilize espiritualmente. Mas cadê a sintonia com o meu guia espiritual? Cadê o meu trabalho árduo de todos os dias silenciar, de todos os dias orar, de todos os dias tentar fazer o melhor para entrar em sintonia? Eu estou na faixa AM, o meu guia espiritual está na frequência FM, não consigo entrar em contato com ele, mas gostaria que ele se materializasse. Ou seja, eu desejo que o meu guia espiritual venha ao meu encontro, mas eu não vou ao encontro do meu guia espiritual. Talvez estejamos falando mediunicamente. E a falência mediúnica se dá quando nós não conseguimos mover todo o nosso esforço, a nossa força de vontade para fazer com que haja essa sintonia espiritual, fazer com que haja essa frequência espiritual. O que eu posso fazer em benefício da mediunidade? Como ser médium? Para que serve a mediunidade? Eu me lembro que aos 16 anos, no Centelha de Jesus, eu estava sentada como vocês estão sentados agora. Começou uma mão passando assim no meu cabelo. O medo que eu tinha dos espíritos era tão grande, tão grande. Me arrepiei dos pés à cabeça. Eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? A mão passando no cabelo, que eu falei assim mesmo. A mão passando no cabelo. Desses 18 anos já estava trabalhando nas obsessões na consulta, levando todo tipo de mistificação. Porque médium tem que ser mistificado para aprender o que é mediunidade, né? Não é assim? E haja cartas e cartas de André Luiz, Emmanuel e tantos outros espíritos, só espírito de alta envergadura. Porque minha sintonia era só com benfeitores espirituais. Eu tinha sintonia com espíritos mais malévolos. Aí o doutor Ciro uma vez me chamou para a desobsessão, mandou eu incorporar, era o mesmo espírito que se apresentava de diversas formas. Eu lembro dessa história inteira. Lembra não, né? Morria de medo do doutor Ciro, com aquele olhar, né? Raio-x dele. O doutor Ciro via até a nossa alma, nosso perispírito, quanto mais um obsessor. E aí o mesmo espírito se apresentava de diversas formas no processo de mistificação. Fiquei arrasada. Como eu posso estar sendo mistificada por um espírito? Claro que eu estava sendo mistificada por um espírito. É necessário. Por que eu não estudei o livro dos médiuns antes de me adentrar na educação mediúnica? Como é que eu estava nas obsessões sem estudar as obras da quantificação? Quando você atropela os passos, só pode dar nisso. Nós desejamos nos tornar médiuns ostensivos sem estudar a base da doutrina. Qual é a base da doutrina? O Evangelho, Livro dos Espíritos, o que mais? Livro dos Médiuns, Gênese, Céu e Inferno. Nós temos que estudar. A doutrina espírita é uma doutrina, uma ciência, uma filosofia com consequências morais. Eu não vou entender o que é o intercâmbio mediúnico se eu não estudar sobre o intercâmbio mediúnico. E aí passamos por muitas experiências. Quantas vezes o doutor Ciro dizia, vá buscar tal espírito em tal região, morria de medo de ir naquelas regiões, mas ia. Sempre fui obediente e de todo jeito. Descreva o que está acontecendo na região, a gente descrevia. Voltava só Deus sabe como, mas fazia. Aí certa feita ele disse, você está engavetando a sua mediunidade. Sabe o que é engavetar a mediunidade? É quando você tem medo da mediunidade. Você tem medo de ser obsidiado.
de ser mistificado. Já tinha passado por tanta mistificação que eu estava com medo da mediunidade. Né, Simone? E aí, quando ele me disse isso, tive de alerta. Nunca mais eu tive medo da mediunidade depois disso. Certo? Primeira vez que me deram a oportunidade de fazer uma prece, esqueci o Pai Nosso no meio da oração. O medo era tão grande. Enfim, nós temos que passar pelas experiências mediúnicas, estudar a doutrina dos espíritos, não nos julgar infalíveis. Não somos melhores nem piores do que ninguém. Somos seres humanos. E como seres humanos estamos sujeitos aos erros e acertos. Graças a Deus. Médium que não passa pela decepção não é médium. Como é que você pode confiar no médium que nunca passou por uma decepção? Que não passou pelas labutas que a mediunidade imprime? Isso independe de tempo. Tempo não é credencial nenhuma. E aí nós vamos aprendendo lições tão simples. Como se tornar uma pessoa de bom senso? O bom senso requer domínio, autodomínio. Você não fala qualquer coisa, você mede a consequência da sua palavra, o efeito que isso vai acarretar nas pessoas. Eu quero ser instrumento mediúnico, mas não tenho controle sobre mim mesma. Como eu vou entrar em sintonia com benfeitores espirituais? Não é possível. Essa sintonia, ela se constrói todos os dias. Todos os dias você pode dialogar com o seu guia espiritual, com os amigos espirituais. Isso não é uma fenomenologia sobrenatural, é algo natural, a presença dos espíritos. O livro Paulo Estevam está repleto de fenômenos mediúnicos. Vários fenômenos em que Paulo de Tarso entrava em contato com os espíritos. Os cristãos primitivos recebiam as comunicações dos espíritos. O nome espírita foi criado pela doutrina espírita, mas a fenomenologia é muito antiga. Se essa fenomenologia era tão antiga, por que é que nós hoje temos tanto medo da mediunidade? Como pode na casa espírita não ter fenômeno mediúnico? Como pode um médium ter medo de dar uma comunicação em público? Não é possível. Nós somos médiuns, não é? Centelha de Jesus, os médiuns davam comunicações em público. Eu era novinha, com 18 anos de idade, os médiuns todos da consulta davam comunicação publicamente. Então nós temos que passar por uma série de experiências e nessas experiências vamos afinando o processo do intercâmbio mediúnico, estreitando os laços com benfeitores espirituais. Só assim é possível ser instrumento da paz. Porque aí eles vão lhe utilizar em vários momentos na sua vida, não só dentro da casa espírita. Vão lhe utilizar no trabalho, vão lhe utilizar numa conversação que você tenha fora da casa espírita, vão utilizar você inclusive dormindo, quando durante o sono você é recambiada para determinadas regiões do mundo espiritual. O que mais os espíritos estão conclamando os médiuns da atualidade, eu não sei porque eu estou falando isso, não estava planejando nem falar sobre isso, mas de repente, me desculpe, eu estou sendo piada. Bom, os espíritos nos conclamam para que nós venhamos a fazer trabalhos no mundo espiritual. Os casos especiais, os espíritos que não conseguem articular palavras, completamente deformados,